Olá a todos, vou estar aqui apresentando um jogo de química que eu criei e ele se chama Elementos Criados com Amor, né? ECC. E existem aqui as regras do jogo e eu vou estar lendo aqui brevemente essas regras do jogo, ok? Espero que gostem. É um jogo que é feito para solidificar os conhecimentos de química, principalmente tabela periódica, ligações iônicas, ok? Então eu vou estar ali mostrando e eu vou estar lendo ali passo a passo. Diz assim, a regra do jogo, né? A primeira fase, ela é muito rápida, ela é só basicamente um aquecimento ali para o jogo em si, deve durar menos de 10 minutos, até muito menos, é só para as pessoas já irem, né, se ambientando ao jogo, né? O jogo ele pode durar desde 10, 20 minutos, até muito tempo, porque assim, para terminar o jogo inteiro, é necessário um conhecimento muito grande da tabela periódica. Então vamos estar lendo ali a primeira fase do jogo. Só valem ligações químicas na sequência e cada acerto vale R$ 2, né? A gente está vendo ali uma premiaçãozinha em dinheiro, né? Dinheiro ilustrativo, né? Dinheiro, né, que não vale, né? Não é dinheiro de verdade, mas para o jogo ter uma pontuação, né? E essa pontuação é esse dinheiro assim, que não é real, né? Um dinheiro só para ilustrar o que a pessoa ganharia de pontos. Então, vamos colocar aqui. A primeira fase é feita por essas pecinhas que parece até um dominó, mas são elementos químicos, né? E quer ver? Foram cortadas e tem vários elementos aqui. A gente vê o potássio, o flúor, né? Vamos estar ali voltando para as regras do jogo. A segunda agora. Se você acertar uma ligação dentro de 30 segundos, ganhe R$ 5, né, a cada acerto. Isso porque é para ser bem rápido, né? Essa primeira fase tem que ser bem rápido, né? Respostas rápidas. São cerca de 8 respostas, né? Então, e a terceira dica, comecem o jogo com uma peça que tenha um metal alcalino, pode ser até essa, né? Ó. Um metal alcalino, como o potássio, por exemplo, e ligado a um halogênio e o jogo termina, né, com um gás formado por dois átomos de halogênio que depois a gente vai ver. Cada acerto disso vale R$ 20. Então, né, primeiro a gente tem a primeira peça do jogo, que seria essa. Poderia ser o lítio e o flúor, né? O lítio é um alcalino, o flúor é um halogênio, mas eu peguei essa primeiro, pode ser essa. Então, vamos revisar. Se você a dica 3, né? Comece um jogo com uma peça que tem um metal alcalino ligado a um halogênio. Então, o potássio é um metal alcalino ligado a um halogênio, o flúor é um halogênio. Então, pode começar o jogo com ela. Então, a gente começa com ela. A dinâmica dessa primeira fase, que é para ser bem rápida, é para você acertar a ligação correspondente ao número da valência, né, desses átomos quando eles estão ionizados, né, numa solução aquosa, por exemplo. A gente sabe que os alcalinos eles têm a ligação +1 e os halogênios têm a ligação -1. Então, começou com esse, né, com o potássio e com o flúor. Qual elemento o potássio se ligaria? A um outro flúor, por exemplo. Lembrando que nesse jogo não se considera a ligação anterior. Então eu comecei com essa peça, eu parto da ligação do potássio com o próximo, desconsiderando a do flúor. Então o potássio pode ligar um flúor, formando um fluoreto de potássio, KF. Aí agora eu tenho o lítio na beirada, né? A gente sempre liga os que estão na beirada aqui, né? Os que estão aqui logo no início agora, depois de terem feito essas duas junções. Então, quem que o lítio poderia se ligar? O lítio, ele também é um metal alcalino. Eu coloquei para facilitar, todas as pecinhas que estão em vermelha e amarelo são os metais alcalinos. Essas que estão em azul e roxo são os halogênios. Então, o lítio ele se liga também a outro halogênio, que é o bromo, por exemplo, que também tem terminação -1. Lembrando que os átomos de metais alcalino +1 se ligam a elementos ali como o halogênio com carga -1, né? Eles podem fazer essa ligação formando sais. E agora quem ficou na beirada de novo foi o potássio.
Então, eu posso estar ligando o potássio novamente. Só que eu posso também fazer assim. Eu posso ligar o potássio com um cloro, que também termina com -1. Ele também é halogênio, só que esse cloro está ligado a um cálcio. E o cálcio, ele tem uma valência +2, até que eu pintei até ele como laranja e amarelo, para diferenciar, ele é um alcalino terroso, né? Então, o potássio ligou ao cloro, e aí o próximo da sequência seria o cálcio, né? O cálcio, ele já consegue se ligar, como ele tem valência +2, ele se liga a dois elementos que têm valência -1. Por exemplo, o cloro e o bromo, né? Lembrando que quando os elementos estão na horizontal, né, na verdade ele está na vertical. A gente começou na horizontal e agora ele está na vertical. Quando o elemento está na vertical, desconsidera também a ligação que é feita com esse da extremidade, né? A gente sempre desconsidera o que é de trás, né? Sempre a gente fez isso. E só quando ele é vertical a gente desconsidera também o elemento que está ligado aqui na outra extremidade. Desconsidera as duas e a gente avança a partir do cálcio. Então, o cálcio ele se liga a dois elementos que tem valência -1, né? Até para ficar bonitinho, né? Pode colocar 2 cloros aqui, né? Para formar KCl2. E aí a gente escolhe de onde a gente quer partir. Se a gente quer partir do lítio ou do potássio, né? Como a gente já conhece mais a dinâmica do jogo, vamos ir um pouquinho mais rápido, né? Então vamos escolher do potássio. Quando a gente tem os elementos juntos assim, paralelos, né, um do lado do outro, a gente pode escolher qual que a gente quer partir. Então eu vou partir do potássio, que é o K, né? Partindo do potássio, eu ligo a um outro bromo e eu também tenho um sódio agora, né? O sódio também é um alcalino, né? Valência +1. E aí eu posso ligar ele novamente a esse alcalino terroso que está ligado a dois halogênios, né? Então, liguei no sódio, liguei no Cl com valência -1, acertei mais essa ligação. E da mesma forma, semelhante ao cálcio, que é esse daqui, o magnésio ele tem a mesma propriedade. Ele é um alcalino terroso, se liga a dois halogênios. Então, eu posso ligar ele a dois elementos que são halogênios, como o flúor e o cloro. Novamente, eu escolho do qual eu quero partir, né? Eu posso tanto partir de qualquer um desses sódios. O sódio é um alcalino, o flúor é um halogênio, ligo a ele, né? De novo, aquela regrinha do cálcio, ele tem que se ligar a dois elementos. E aí eu sempre, lembra que eu falei aquela regrinha? Que eu sempre termino, olha só, a terceira regra. Comecem o jogo com uma peça que tem um metal alcalino ligado a um halogênio, por exemplo, essa daqui KF, né, que é o metal alcalino é o K e o halogênio é o F, e eu termino terminem o jogo com um gás formado por dois átomos de halogênio. Esses dois átomos de halogênio é o cloro, por exemplo, 2 átomos de cloro. Então essa peça sempre vai ser a peça final. Então eu fui explicando passo a passo, por isso que eu demorei. Mas lembra que a gente falou? Cada acerto vale R$2. Então tem o bônus do jogo, né? Os pontuação do jogo. Então, ó, eu acertei uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9. 9 peças, né? De 8 a 9 acertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 acertos, né? Então, vamos colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, só que eu já ganharia R$18 assim do jogo, né? Desse jogo. E cada acerto que eu fiz a 30 segundos, eu ganho R$5. Como eu fiz ali 9 acertos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 acertos, né? Então até 18 aqui. Então eu ganho também, como eu respondi em menos de 30 segundos, é que eu fiquei explicando, por isso que demorou mais. Mas assim, eu também ganharia 45, né? Que é 9 vezes 5, eu ganharia 45 aqui já. Aqui, então é a pontuação do jogo, né? Essas pontuações são pequenas porque essa é a fase mais fácil do jogo, né? Então, por ser muito simples, né? Então eu escolhi deixar poucos pontos também, né? Então, pronto, terminou. Lembra que a gente falou também, cada acerto dessa regrinha aqui, né? Do metal, começar o jogo com metal alcalino e terminar com um gás que é formado por dois halogênios, vale R$ 20. Então também tenho mais 20 aqui já. Mais 40, né? Porque foram dois acertos. Então, já é mais um pouquinho que o bônus já estaria vindo do jogo. Agora sim a segunda fase, que ela é mais importante. A primeira é mais para dar uma lembrada, assim, só para dar um aquecimento, né? Nem procurei detalhar tanto. Então, olha a segunda fase. Monte uma aproximação mais semelhante possível da tabela periódica. Cada acerto de família vale R$ 50. R$ 50. Se errar um elemento da família também perde 50, que é uma coisa muito importante, né? Então vamos começar a fazer isso, né? Então aqui já o dinheiro já que eu ganhei, né, do jogo. É só uma brincadeira, né? Mas é uma coisa que, né, estimula também, né? A gente sabe que no mercado de trabalho químico as pessoas pagam com dinheiro aquela pessoa que executa melhor, que executa bem a sua função, né? Então aqui é de brincadeira, mas numa vida real seria até muitas vezes a realidade mesmo, né? Se você preparar nos estudos da melhor maneira, você ganha dinheiro, né? Então vamos formar uma tabela periódica. Então esse é o dinheiro que eu já tenho, eu vou deixar aqui separado, né? E eu já vou montar a tabela periódica logo acima, que vai ser o principal do jogo, né? Para a pessoa testar os conhecimentos de aplicação da tabela periódica. Então, ó, esse é o dinheiro como se fosse um banquinho vou deixar ele para lá, só para não atrapalhar a tabela periódica, né? Que ela é grande, né? E é o que dá mais pontos também, né? Você fazer a tabela periódica. Então, vamos lá. Tabela periódica. Olha só. Eu procurei separar os elementos em forma de tamanho também do que eles seriam. É claro que não é o tamanho real deles, né? Mas é só em proporção. Procurei aproximar bastante a proporção do que eles seriam na vida real, né? Na tabela periódica só em proporção, né? Os alcalinos ali maiores, né? Depois a gente vê também os alcalinos terrosos, né? Que também são grandes, né? Vemos ali os gases nobres, ó. Então, o que foi pedido aqui? Que eu montasse a tabela periódica da maneira mais próxima possível, né? Então, a gente sabe ali os elementos, o hélio, né? Ele está ali contando ali com o hidrogênio, tem o argônio. Aí a gente vê os outros elementos, as outras famílias, né, da tabela periódica, né? Por exemplo, a família do carbono, né? Temos ali, né, a família do alumínio, né, mais 3, né, juntamente com o boro. Alguns elementos eu não pintei da mesma cor, por ser da mesma família, para também testar os conhecimentos, né? Então, a gente vê aqui, olha só, esses aqui são outra parte do jogo que eu vou mostrar depois. É um jogo meio grande, eu estou procurando resumir o máximo possível, né? Vemos ali o bromo, o cloro, o oxigênio, né? A família dos calcogênios, né? Então ali, né? Aí fica uma proposta, né? O jogo ele pode ser por tempo, né? Também o grupo que terminar mais rápido ganha. O grupo que fizer em menos tempo vence, né? Tudo isso a gente pode ir combinando, né? Então, ó, os metais de transição aqui, ó.
Tem os alcalinos, que eles ficam lá na ponta, né? Os alcalinos terrosos, né? Logo em sequência, e depois vem os metais de transição, né? Olha só o enxofre, que é da família dos calcogênios aqui também, né? Ele é depois dos alcalinos, né? Os alcalinos não, os halogênios, né? Então, você vê que tem aqui muitos elementos faltando, né? Justamente vai ser uma outra etapa do jogo. Eu coloquei de uma forma, né, que eu não olhei na tabela periódica, justamente para a pessoa não, nem pessoas às vezes muito conhecedoras da tabela periódica vai saber boa parte dos elementos certinho a posição deles. Então, eu coloquei uma aproximação bem rápida aqui, né? Eu tenho a tabela periódica aqui para olhar, mas eu não olhei. Seria justamente para contar os pontos mesmo, né? E a pessoa perder alguns pontos, né? Vamos ver a segunda fase? Monte uma aproximação mais semelhante possível da tabela periódica, foi o que eu procurei fazer aqui rápido, né? 2. Cada acerto de período vale R$ 100, né? Que é acertar os períodos, né? O primeiro, segundo, terceiro, o que tem o hidrogênio hélio, depois o do lítio, depois o do sódio, né? Cada um, se você colocar certinho, vale R$ 100. Irei fazer 7 perguntas durante o jogo, cada acerto vale R$ 50. São perguntas que eu posso fazer, né? Que se pode fazer, por exemplo, eu posso falar assim, como que varia a eletronegatividade na tabela periódica, né? Qual sentido que vai ali, né? A tendência da eletropositividade, do raio atômico, quantos elementos a gente tem na tabela periódica atual. Eu posso explorar várias questões e cada acerto, né, dessas perguntas vale R$ 50. Aí agora que tá. Adicione elementos químicos na tabela periódica. Cada acerto de posição vale R$ 10. Pode acertar até 22 elementos. Por quê? A tabela periódica tem muito mais que 22 elementos, muito mais que os elementos que estão aqui, né? Mas o jogo ele tem uma limitação de dinheiro. Então, se você acertar 22 e acertar tudo o resto, para você fechar, né, o número de pontos, você tem que acertar 22 elementos. E é muito difícil qualquer pessoa colocar 22 elementos aqui nessa tabela periódica na posição correta, né? Lembrando que a gente tem uma quantidade muito grande de elementos químicos na tabela periódica e saber a posição direitinha nem sempre é o que todo mundo sabe, mas alguns eles são mais de praxe, né? Alguns eles são mais conhecidos, como o próprio hidrogênio. Coloquei aqui o hidrogênio em cima, né, na posição dele do lítio, né? Eu coloquei o flúor aqui, porque eu sei que a família do halogênio começa com o flúor. Então, tem esse quadriculado aqui, ó, que pode se fazer. E você fala para a pessoa, recorta ali um papelzinho e coloca o símbolo do elemento, né? Seja a U, a G, ou aqui como eu fiz o H do hidrogênio, o F do flúor, né? Eu coloquei aquele ionizado, tipo, menos para facilitar, para a pessoa saber, -1, então é a família do halogênio, +1 é a família do alcalino, +2 é a família dos alcalinos terrosos, metais de transição aqui, +3 é a família do boro, +4 do carbono e assim por diante. Então, cada acerto vale R$ 10, né? Tem ali no banco, né, o dinheirinho, e adicione nomes de cada família da tabela periódica. Cada acerto vale R$ 10 também. Qual que seriam os nomes? Por exemplo, halogênios, os calcogênios aqui do oxigênios, os alcalinos aqui do sódio, do lítio, os alcalinos terrosos do magnésio, do cálcio. Então, cada acerto também R$ 10. E, por fim, se acertar o nome do jogo, ganhe R$ 3, podendo ganhar R$ 1 de brinde. Para fechar a pontuação, né, do dinheiro que tem aqui, se a pessoa acertasse tudo, ia sobrar R$ 3. O nome do jogo não é tão importante. O importante é a pessoa aprender a química, tá bom? Então esse foi o jogo. Espero que tenham gostado. É um breve resumo. Eu sei que eu me demorei um pouco, mas é porque é um jogo bem... Você vê aqui que aqui a pontuação inicial, aí eu teria que contar as pontuações que eu ganhei aqui. Mas foi um prazer estar apresentando esse jogo para vocês e
Espero que vocês aprendam bastante química.